mais sobre ti. Um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos Teus pés, és tudo que eu preciso.
Todo ser que vive no nome do Senhor, toda criatura se derrame aos teus pés, ao som da sua voz, o universo se desfaz, no outro nome comparado ao grande eu sou. Mesmo sendo pó com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Seja louvado o nome do Senhor, o santo nome do Senhor seja adorado, seja glorificado. Ele é a nossa fonte, Ele é quem nos dá força, Ele é quem nos renova. Mais uma vez nessa noite nós estamos na presença desse Senhor. Chegou a hora da gente mandar um abraço para quem está conosco. Vamos lá, mandar um beijão para minha mãe, se eu não der ela reclama. Beijão para Graça, para Sueli de Souza, para o Rodrigo Mansur, para a Rose, querida Rose, ó, beijão para você. A Poli Muse, Isabel Brulon, Bruno Guimarães, Vânia Guida, Gilson Ribeiro, Vanessa Jacomel. Ontem eu não vi a Vanessa por aqui, anotamos no caderninho aqui, que a gente não viu. A live sem a Vanessa Jacomel não tem graça. Dá um beijão pro pessoal também que está na sala de vídeo lá da Daniele, que eu não consigo ver. Douglas está com a gente também. E vamos lá ver quem mais. Valquíria, um beijão. Eliane, Sandra Dalois, Tia Bizinha, Sandra Regina e Maria Rangel está com a gente também. Mandar um beijão para todos vocês. Vamos aproveitar que a gente está conectado e vamos orar, vamos nos conectar a Deus através da oração. Pai, nós estamos aqui estarrecidos, perturbados por tudo que está acontecendo à nossa volta. A gente não consegue ficar indiferente a tudo o que está acontecendo. Mas nós não queremos ficar assim a ponto de sermos paralisados pelas circunstâncias. Nós nos sentimos lançados às circunstâncias para fazer alguma coisa. Que as nossas mãos sejam capazes de serem estendidas em favor de alguém. Nós queremos abraçar
que o Senhor nos abrace para que a gente, acolhido, abraçado pelo teu amor, também possa abraçar outras pessoas. Que o Senhor visite cada lar, renovando, fortalecendo, direcionando todas as coisas. Pai, essa pandemia sacudiu a todos nós, mas que não nos tire da tua presença, pelo contrário, que sejamos ainda mais firmados no Senhor. Que o Senhor limpe nosso coração, que o Senhor nos leve a viver novas experiências contigo, que sejamos lançados ao mar de intimidade contigo e que possamos mergulhar fundo, cada vez mais fundo. Ó Deus, que o nosso coração seja pacificado, seja melhorado, que a gente se dilate para amar mais e para receber mais do teu amor. Que tenhamos um encontro, mais um dia, mais um encontro contigo e que isso traga renovo, que a nossa alma possa ser arejada por aquilo que o Senhor deseja colocar no nosso coração. Que o Senhor derrame sobre nós a porção que o Senhor tem para a nossa vida nessa noite. Nós oramos, Pai, para que o Senhor não deixe de fazer a tua obra no nosso coração, na nossa vida, nessa noite. Nós assim oramos a ti, ó Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. É isso aí, Vanessa. A Daniele está coberta de razão. O que a gente quer é interagir. Eu falava há muitas lives atrás que o grande barato, né, da live é que ela dá uma possibilidade que é inovadora para quem está acostumado apenas a congregar presencialmente, né? Num culto, num encontro presencial, a gente não tem a chance de interagir tanto quanto seria interessante para a gente interagir. Mas por aqui é bem mais fácil. E a verdade é que a mensagem flui muito melhor quando a gente interage. Então é graças às Vanessas Jacomés da vida que a mensagem fica melhor. Isso amplia a nossa mensagem, né? O que Deus quer falar conosco, até porque a gente não está numa condição superior a ninguém. Nós estamos na mesma condição. E a tua experiência e a minha, quando elas se cruzam, elas aumentam a nossa chance, né, de sermos ensinados pelo Espírito Santo. É nisso que a gente acredita. Eu tenho uma mensagem hoje, eu estou dando um título de Pílulas de Saúde Emocional. Vez por outra, a gente vai entrar por esse caminho. Estava conversando hoje com a Daniele e a gente percebe que o grande vilão desse tempo é a saúde emocional. Por quê? A gente está dando um jeito financeiramente, a gente está dando um jeito com várias coisas, se adaptando, não é? A gente está administrando essa situação, mas não há possibilidade das nossas emoções não serem tocadas. Então eu queria entrar nesse assunto hoje, para que a gente não deixasse isso ser um assunto menos importante, mas desse prioridade. Quando eu estou falando isso, eu vou dar um exemplo aqui bem prático do que está acontecendo. Eu tenho 2 filhas em idade de escola. O menor ainda não está na escola. Ele estava na creche e saiu por causa da pandemia. Agora, as minhas 2 filhas com idade de escola, elas estão tendo aulas online. O que a gente percebe é que o menos importante é a questão do conteúdo. Porque a escola, os encontros presenciais, as aulas presenciais numa escola, elas são fundamentais para a criança, adolescente, interagir, ter contato com pessoas, não é? Aprender olhando nos olhos do seu professor, sendo contemplado também pelo professor. Enfim, quando isso se perde e fica só o conteúdo, a gente percebe que a escola não se resume a conteúdo. É muito mais do que isso. Então, eu estava conversando hoje também com um amigo na internet sobre isso, que a minha grande preocupação esse ano
está sendo aí as crianças e adolescentes de idade escolar, porque a escola faz muita falta. Sair do ambiente da casa e ir para a escola é muito importante. Sem contar que muitas crianças e adolescentes vivem um verdadeiro inferno dentro de casa. Falta tudo, falta amor, falta harmonia, às vezes é uma tremenda confusão e às vezes a escola se torna um escape para que a criança e adolescente se envolva com outras realidades e assim ela possa crescer, né? Isso não ser comprometido. Então, é uma grande preocupação que a gente tem. Então, hoje, a nossa proposta aqui é tocar um pouco nesse tema da saúde emocional, dar uma pílula que traga algum nível de fortalecimento para a gente nessa área. E eu quero refletir contigo num texto que está em Apocalipse 3:20. Enquanto você localiza Apocalipse 3:20, eu vou tomar mais um pouco de água. Diz assim o texto: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Que o Senhor abençoe a palavra, né? Que a gente consiga transmitir e receber da parte do Senhor aquilo que Ele tem para nós. Bom, a cada refeição com Cristo, a cada tempo de busca em que eu me encontro com Cristo, eu estou desenvolvendo um pouco mais a minha intimidade com Ele. Então, cada refeição eu estou dando oportunidade de que mais amor flua na minha vida, mais paz e mais, sobretudo, se é o nosso assunto hoje, o propósito, mais saúde emocional. Então a minha proposta hoje é mostrar algo que é simples e que é poderoso, é eficiente na nossa saúde emocional, que é a gente ter uma refeição com o Senhor Jesus diária. Quando eu estou falando de refeição, não estou falando de comida. Eu não estou falando de café da manhã, almoço, lanche, janta, ceia. Eu estou falando que assim como a gente tem um tempo de refeição, e é um tempo de qualidade, sobretudo quando a gente faz uma refeição com um amigo, quando a gente faz uma refeição com a família, não é? Assim como a gente tem um tempo de qualidade, a gente precisa ter um tempo de qualidade com o Senhor Jesus na nossa vida. Isso isso garante saúde emocional para mim e para você. E a gente tem que tomar muito cuidado. Voltando ao tema da escola, se a criança ou adolescente só se preocupa com a aquisição de conteúdo, vai faltar saúde emocional. E se faltar saúde emocional para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, vai faltar tudo. Então isso é muito importante. Todo dia eu falo com as minhas filhas sobre isso. Não deixem desandar essa área das emoções, porque se vocês não tiverem saúde emocional, de nada vai servir tirar 10 na escola. A gente ensina aos nossos filhos que eles devem estudar, que eles devem procurar se aplicar ao máximo, mas nós não podemos deixar de lado, como se fosse algo menos importante, a questão da saúde emocional deles. Eu já dei um exemplo aqui, quero voltar, a gente está sempre com pessoas novas. Eu me lembro de uma menina que eu atendi no gabinete pastoral, que ela disse que ela sofreu porque ela vinha estudando numa escola durante muitos anos. E quando ela entrou na fase de preparação para o vestibular, logo no início do ano o professor disse: de agora em diante, a pessoa que está do seu lado não é mais seu colega, é alguém que está competindo com você. Isso bateu tão mal que a menina desenvolveu uma depressão e precisou sair da escola, porque era uma escola muito voltada para o conteúdo e formação, preparação para o vestibular,
mas passou longe de ser saudável para as emoções, no caso aí dessa menina. E é uma grande preocupação que eu tenho. Eu acho que a gente está desenvolvendo crianças e adolescentes talvez preparados em nível de conteúdo, mas frágeis demais emocionalmente. Então a gente tem muito jovem, muito adolescente, até crianças com depressão. Por causa, muitas vezes, dos ambientes em que eles circulam, em que se é cobrado adquirir um conhecimento, mas não é fortalecido as emoções. Então eu não posso deixar passar, e eu acho que isso eu não estou falando apenas para crianças, adolescentes e jovens, né, com quem a gente conviva, mas eu estou falando para todos nós e dizer que se a gente não procura, para além de tudo que a gente faz na vida, sobretudo cuidar das nossas emoções, nós vamos sofrer danos que são até reparáveis, mas que não são necessários a gente perder. A gente não precisa ser derrotado nessa área, porque basta a gente se aplicar. E aí esse texto é interessante porque existem dias na nossa vida que a gente não quer ver ninguém. Tem dias que a gente não quer ser visto pelas pessoas porque a gente não quer ser visto no nosso abatimento. Às vezes a gente está tão esquisito que a gente não quer interagir com as pessoas porque elas não têm que levar com a nossa estranheza, e às vezes a gente quer se isolar. Porém, até nesses dias, Jesus tem o prazer de ter um encontro conosco. E é aí que entra a ideia de que ele bate a porta. Quando Jesus bate a porta, ele está batendo a porta do nosso coração. E muitas vezes a gente dá uma aplicação para esse texto apenas para quem não conhece Jesus e não teve acesso à história da salvação, história da cruz, da redenção, não é? Da graça, teologia da graça. Bom, pois é, mas não é só isso. Não é só isso. Jesus também bate a porta do nosso coração diariamente para que a gente tenha uma relação com Ele e nós somos fortalecidos ao nível das nossas emoções quando nós temos esse encontro recorrente com o Senhor Jesus. Não pode ser uma coisa esporádica, não pode ser uma coisa quando a gente está afim. Quando a gente não está afim, a gente não recebe pessoas na nossa casa, nem vai na casa de ninguém. O melhor evento para o qual a gente tenha sido convidado num dia em que a gente não está bem, passa a não ser um bom evento para a gente ir. Não é? O lugar para onde a gente vai tem muito a ver com o ambiente que a gente está carregando dentro da gente. Se a gente está bem, a gente topa mais coisas, não é? Quando a gente não está bem, a gente não topa tudo. A gente fala, não, eu não estou com vontade não, hoje eu não estou com cabeça para sair. Mas a gente precisa, não é? A vida cristã, ela demanda disciplina. A gente precisa ter a disciplina de ter essa refeição, esse tempo com Jesus diários. E aí eu fico pensando, né? Às vezes o dia é difícil, mas um encontro é capaz de mudar o nosso dia. Às vezes você me dá uma notícia sobre a tua vida, uma vitória, uma celebração, alguma conquista, e isso faz com que eu ganhe meu dia. Eu falo, poxa, né, ontem mesmo fiquei sabendo de um amigo, pastor, e ele vai ser pai. Eu fiquei sabendo que ele vai ser pai ontem. Aí eu falei, rapaz, que notícia boa, né? Traz alegria pra gente quando a gente... E o evangelho é o que, senão boas notícias? Quando a gente tem esse encontro com Jesus diário, quando a gente encontra com Jesus no nosso dia, o nosso dia muda e a gente recebe boas notícias para a nossa vida. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o nosso coração, que a Bíblia diz que ele é enganoso, porque às vezes a gente não sente vontade, a gente não se sente animado para buscar a presença de Deus, mas não é uma questão opcional, é na verdade
uma necessidade que nós temos de buscar a face de Jesus. E aí, quando eu falo isso, não confunda isso com ser religioso, que às vezes Jesus passa longe do nosso rito religioso. É preciso que a gente tenha em mente que Jesus ele fala de diversas maneiras conosco, não é? E a gente precisa ser muito criativo nisso. E a intimidade, ela é uma coisa tão gostosa que quando a gente tem intimidade com alguém, um café que você toma com essa pessoa é uma maravilha, né? A gente costuma dizer isso, né? Que um bom café com alguém é uma terapia. Você está com alguém e falar sobre as coisas, não é que você vai encontrar a solução falando com alguém, mas só de você botar para fora, às vezes com a pessoa em quem você confia, você já se sente melhor. Isso é uma bênção, né? Isso é uma maravilha na nossa vida. Bom, e aí ele diz o seguinte: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Então não é algo apenas de Deus para nós, também é da gente para Deus. Não é só da gente para Deus, mas também de Deus para conosco. E isso é uma benção. Porque no encontro, na refeição com Cristo, a gente pode falar o que está no nosso coração. Nem sempre eu posso falar o que está no meu coração para os meus filhos, nem para minha esposa ou para os meus pais. Nem sempre é apropriado sair falando tudo que está no coração para pessoas, mas eu sempre posso falar para Deus. E a gente tem que desenvolver esse hábito, né? Às vezes a gente só sabe falar com pessoas, mas a gente não aprendeu a falar com Deus, a falar com o Espírito Santo, a dizer aquilo que está no nosso coração. E nesse encontro não é um monólogo, há um diálogo. Você fala, mas você também ouve. E como a gente precisa ouvir? Como a gente precisa ouvir? E é preciso que a gente compreenda que Jesus ele fala de muitas formas. Ele diz assim, não é? Se alguém ouvir a minha voz. Isso significa duas coisas. Significa que ele está falando, ele não está em silêncio. E a segunda coisa é que eu preciso discernir essa voz. Porque é possível que Deus esteja falando, e eu creio que ele está falando, mas eu não estou ouvindo. E aí a gente comentava, né, numa outra transmissão sobre isso, a necessidade de eliminar ruídos. Quando uma pessoa está falando, aqui em casa, por exemplo, um grande drama é o barulho da máquina de lavar na hora da refeição. Daniel está sempre colocando roupa, nós somos muitos, né? Está sempre colocando roupa para lavar, muita roupa para lavar, muita roupa para lavar. O barulho da máquina, quando ela começa a bater, é ensurdecedor. Às vezes a gente tem que parar a máquina para a gente poder falar e se ouvir, não é? Então, quando a gente quer falar, quando a gente quer ser ouvido, a gente procura, é comum que a gente procure eliminar ruídos. Às vezes, para eu te ouvir melhor, eu tenho que me aproximar de você. Eu, por exemplo, como meu pai tem um problema de surdez, e aí, para ele me entender, eu preciso estar olhando para ele. Eu preciso falar e as palavras têm que ser bem definidas. É um drama para mim, porque eu falo para dentro. E ele não ouve, então a gente tem dificuldade de entendimento, não é? Então a gente precisa se aproximar e a gente precisa articular bem, não é? Ou seja, quando a gente está falando com Deus, a gente tem que deixar claro para Deus o que é que vai dentro de nós. Não é que Deus não saiba, é que a gente fica melhor quando a gente põe tudo para fora e coloca diante de Deus. Mandar um abraço aí para o Marcelo Coyote que chegou agora. Marcelo, todo dia eu estou treinando aqui para o dia em que você vai vir aqui com o pessoal da capoeira aqui no sítio. Estou procurando me inteirar do assunto aí para a gente desfrutar. Estou sonhando com esse dia e esse dia vai chegar. A gente adora receber gente aqui em casa. O pessoal não vem, que é longe, né? Mas a gente gosta muito de receber. Minha mãe, meu pai, minha esposa, né? E aqui é o seguinte, a comida é boa, hein? Vou logo avisando aí
que a comida é boa. Quem já veio sabe. Bom, então voltando aqui à questão de Jesus falar. Eu anotei algumas maneiras como Jesus fala, que a gente sempre incentiva as pessoas a falarem com Jesus. Mas é importante a gente tentar mapear minimamente, de uma maneira pedagógica, como Jesus fala, para que a gente não perca a oportunidade de ouvir essa voz, que é a voz tremenda do Senhor Jesus. Então vamos lá. Jesus fala nas coisas simples. Então é preciso que haja um estado de vigilância, não é de neurose, mas é de vigilância em mim, para que eu perceba que, até numa coisa simples, Jesus pode estar falando comigo. Aqui, como a gente tem muita prática agrícola, rural, né, de estar no campo, eu percebo isso a todo momento. Nos animais, nas plantas, no verde, nos tempos, nos barulhos, nos sons da natureza. A gente acredita que Deus ele está falando. E quem vive assim, na verdade, não vive perturbado. Na verdade, é uma dádiva a gente escutar o som da vida, o som da criação, e nesse som perceber a presença de Deus. Então é possível que a gente não esteja cultivando tanto a nossa espiritualidade quanto a gente gostaria, deveria, porque a gente não está apercebido das coisas simples. Em coisas simples Deus fala. Então não fica procurando o profeta, o grande pastor, o grande orador, o palestrante, o homem da voz de trovão, a oração que cospe fogo. Não fica procurando coisas mirabolantes para ouvir a voz de Jesus, porque na simplicidade das coisas, ele também fala. É uma das formas dele falar nas coisas simples. Coisas simples. Você deu bobeira, Deus está falando alguma coisa ali preciosa, basta que você se desprenda dessa mania que a gente tem de achar que Deus tem que falar de uma maneira com muito ruído, com muito barulho. Basta que a gente se desprenda dessa crença limitante e perceba o seguinte: a gente é muito mais propenso a ouvir a voz de Jesus quando a gente está atento a percebê-la até mesmo nas coisas mais simples da vida. Outra coisa, Deus fala na história também. Não é? Grandes pregadores sempre reforçaram a necessidade da gente ler a Bíblia, mas não esquecer de ler o jornal. A gente acompanha o que está acontecendo e há sinais de Deus na história da humanidade. Deus está falando também, mostrando o papel do homem, ele intervém. A gente acredita que Deus interfere na história, ele não deixa a coisa rolar, ele deixa coisas que somos nós quem vamos fazer. E aí a gente também precisa perceber Deus na história. Por exemplo, a questão do racismo, há necessidade, né? Todas as pessoas especialistas no assunto dizem que há necessidade de reparação histórica na questão do racismo. Então a gente tem um compromisso nisso. Não é? Quando a gente toca piadas e a gente dá margem para brincadeiras de cunho racista, a gente está reforçando indiretamente, a gente está reforçando sutilmente o inconsciente coletivo. Não é? A gente está adubando o racismo. E há pecado social no racismo. Então a gente precisa ver Deus também na história. Estou dando um exemplo aí que, infelizmente, a gente está sempre vendo sinais dele. A gente acha que não existe o racismo e hoje a gente está vendo o racismo ser filmado, não é? A gente está tendo acesso ao que a gente sempre soube que existe, mas está chocando porque agora a gente está vendo com os nossos próprios olhos por causa das lentes aí de celulares, enfim, essa facilidade que a gente tem de captar imagens, não é? Deus fala através de pessoas. Não adianta você achar que é uma voz, a voz do Cid Moreira que vai falar com você e vai dizer aquilo que você precisa fazer. Deus usa pessoas. Deus coloca pessoas na nossa vida, pessoas simples, às vezes improváveis,
que tem uma mensagem da parte de Deus para a nossa vida. Às vezes com histórico de vida, às vezes com maneira como expressam seus pensamentos, coisas que a gente lê, músicas que a gente ouve, filmes que a gente assiste, enfim, Deus está sempre usando histórias de pessoas para falarem com a gente. E mais uma vez, quando a gente tem um ouvido atento, quando a gente tem um coração aberto para aprender as coisas de Deus, até mesmo através das pessoas a gente aprende. A gente não pode desprezar o encontro humano. Todas as pessoas têm algo para nos ensinar. As pessoas que fazem coisas ruins, elas têm o poder de nos ensinar sobre o que não devemos fazer. As pessoas que fazem coisas boas nos marcam e nós queremos repetir. Não é? Aliás, a nossa vida, assim, a gente se expressa segundo aquilo que a gente admira nos outros. Então eu olho o Marcelo Coyote lá, na apresentação da capoeira, do Muay Thai, eu acho bonito, eu falo, poxa, que legal, atleta, não é? E aí a gente desenvolve, às vezes, uma paixão, uma admiração, não é, por algum esporte, porque a gente vê, não é? A gente cresce assistindo Olimpíadas, e aí nos Jogos Olímpicos a gente vê apresentado de uma maneira tão bonita que muitas pessoas desenvolvem, não é? Uma admiração, uma apreciação e uma aproximação de determinados desportos, não é? E aí, a última paleta que eu coloquei aqui de como Deus fala é dentro de você. A gente dá pouca importância para o silêncio. Quanto tempo você ficou em silêncio hoje, total? Sem pensar nas suas preocupações? Porque às vezes a gente não está falando, mas a gente não está em silêncio interior. Às vezes a gente não está emitindo palavras, mas a cabeça está fervendo pensamentos. Quanto tempo a gente ficou em silêncio hoje? E precisamos mais disso, né? Eu sempre disse isso em ambiente, por exemplo, religioso, né? As pessoas acham o silêncio insuportável. Então a gente desenvolve a liturgia, né, de encontros religiosos, sempre tentando emendar uma coisa na outra para não sobrar nenhum vazio. Então a gente, não é? Entra alguém orando, depois tem uma música, alguém vai falar e depois já entra fulano e a gente já fala, olha, depois de fulano é você quem vai falar, porque a gente cria um ambiente para não haver silêncio. Mas a gente precisa muito do silêncio. A gente precisa silenciar para que esse Deus que habita em nós possa ser ouvido. Porque falando ele está. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, às vezes a gente até ouve, mas não abre a porta. Marcelo está falando aqui, amo o que faço, pastor, pois Deus fala muito através da minha atividade para os alunos. Com toda certeza. E até socialmente falando, né, eu sempre falo que o esporte é um trinômio perfeito, porque ele é bom para o corpo, né, é bom para a alma e é bom para o espírito também. Quantos jovens, né, adolescentes saem das drogas, de uma vida vazia, sem sentido, por causa do esporte, né? E aí, o Marcelo, é uma forma da gente ver como Deus fala na história, né? Então, socialmente falando, é uma contribuição muito importante que o professor, né, e as modalidades esportivas, elas trazem para a sociedade, né? E às vezes a gente demoniza, porque a gente diz o seguinte, tá no jiu-jitsu, tá no Muay Thai, não tá indo na igreja. Mas Deus também usa o esporte, não é, para falar conosco, e a gente precisa muito. Deus ele não está presente no sedentarismo, não é, da vida da cidade. Com toda certeza faz muito bem para o corpo ele se exercitar, e acho que, como é óbvio, tem gente que exagera, mas na maior parte das vezes a gente despreza que Deus fale também. Você fez uma caminhada, e isso aí é uma coisa muito da experiência, né? Você faz uma caminhada, você se sente melhor. Você nada, você sente vida pulsando dentro de você, não é? E aí a gente percebe, na verdade, que essa ceia, esse encontro, essa refeição com Jesus,
não estou falando somente de culto religioso. Existem muitas formas através das quais a gente pode ter esse tempo de qualidade com Jesus. Basta a gente buscar ter intimidade para a gente descobrir. Porque a intimidade é uma coisa muito criativa. Qualquer coisa com uma pessoa que a gente ama é boa. Então a gente faz muitas coisas diferentes e é bom. Não é? Agora minha esposa, ela revelou para mim que está gostando de andar de Kombi comigo. Ela diz, olha, eu não pensei que eu fosse gostar, mas eu estou gostando. Mas por quê? Porque estar com a gente, com uma pessoa que a gente ama, não é? É sempre bom fazendo qualquer coisa. E a gente desenvolve isso. Isso não é uma coisa restrita, limitada, mas não, ela se recria, ela se reinventa a cada tempo da nossa vida. Bom, eu quero me encaminhar aqui para concluir dizendo que ter esse encontro com Jesus, ele demanda um exercício da vontade. Não é do sentimento. Que às vezes você não está com vontade, você não sente vontade. Mas a vontade é algo que ela pode se impor até mesmo em detrimento dos nossos sentimentos. Você quer ver uma coisa? Às vezes você não está com vontade de trabalhar, mas você vai. Você exerce uma vontade que prevalece a maneira como você se sente, porque a tua responsabilidade, o teu vínculo, a maneira como você lida com a tua vida envolve você fazer não apenas aquilo que você sente vontade, mas aquilo que você precisa fazer. E aí a tua vontade ela se impõe à maneira como você se sente em relação àquilo que você não quer fazer. É a criança que a mãe insiste que ele coma, mesmo que ele não queira, não tenha apetite, porque entende que se ele não se alimentar, ele não vai ter saúde. E quando a gente fala de saúde emocional, se a gente não se alimenta de Deus, a gente não tem saúde ao nível das nossas emoções. A Vanessa está dizendo aqui, Deus fala comigo no trem, metrô e ônibus. Eu fico impressionada. Mas é isso mesmo. Bobo é quem entra num ônibus, num trem ou num metrô e acha que Deus não está falando. Agora, feliz é aquela pessoa que, ao entrar num trem, num ônibus, não é? E num metrô, tem a alegria de ouvir a voz de Deus. O Bruno está dizendo assim, também acho que o esporte aproxima de Deus. É isso aí. O esporte aproxima muito de Deus. Eu fico imaginando, Bruno, você que é instrutor de parapente, que bênção que deve ser uma pessoa estar lá em cima, não é? E contemplar a criação sob uma perspectiva diferente. Isso também abre o caminho para a desenvoltura, né? Para uma maior habilidade na questão da espiritualidade na nossa vida. Gente, adorei. E se vocês quiserem, coloquem aí como é que Deus fala com vocês, que eu fiquei curioso agora. A Jacomel, eu já sei que Deus fala com ela no trem, metrô e no ônibus. E Bruno está falando aí questão do esporte, o Marcelo também reforçou, não é? Estela está aqui com a gente também, um beijão para Estela, boa noite amigos, Deus abençoe a nossa semana. Amém. Que seja uma semana mesmo abençoada. Como é que Deus fala contigo? Não é? Isso enriquece muito. Quando a gente se detém na maneira como Deus fala, a gente coloca um Deus que tem um tamanho ilimitado dentro de uma caixa pequena. Essa não é a vontade de Deus. A minha maior alegria na caminhada com Deus é saber que eu sempre sei de Deus menos do que o que Ele é. Então, todos os dias, o meu ânimo é renovado porque eu sei que Deus vai mostrar, vai revelar uma face que eu ainda não conheço. E é um Deus bom. Se a Bíblia diz que Deus é bom, a cada dia eu posso ver manifestada na minha vida uma face de Deus ainda desconhecida que me traz alegria, que agrega, que se soma, não é, a nossa experiência com Ele. Bruno está dizendo que quando voa se sente um anjo. A gente quase voou no sábado, né? A gente esteve junto um tempo e ele me convidou e eu achei que não era o momento ainda, mas não por medo, mas porque a gente estava passando muito rápido e não podia, não é? E a gente tem maneiras de desenvolver isso. Basta que a gente queira esse encontro.
quando a gente se esforça para viver esse encontro, não no sentido de mérito, mas quando a gente quer, é o que eu sempre digo aqui, o amor sempre dá um jeito. A Sandra está dizendo que Deus fala na intuição. Isso é muito especial, não é? Grandes escolas, eu já ouvi falar, por exemplo, que no MIT eles usam, eles ensinam sobre a intuição, dizendo que é uma das habilidades do futuro a serem desenvolvidas. Não é? A intuição, a criatividade. Não é? Eu vi uma vez uma palestra numa dessas faculdades aí famosas lá fora, que chamou a J. Rowling, né, que escreveu o Harry Potter, e ela estava falando, olha, eu passei muito sofrimento na vida, custou muito, né, até que eu escrevesse e aí eu obtivesse sucesso através da literatura. E ela disse assim, eu tenho uma coisa que vocês não têm. Eu tive que desenvolver a criatividade por causa do sofrimento. Então, às vezes, o filhinho de papai, ele não teve que sofrer, ele não teve que passar perrengues na vida, então ele não desenvolveu tanto a criatividade, porque quando alguma coisa ia acontecer, alguém supriu, alguém cobriu, alguém fez por ele, e ele não teve como desenvolver isso. Então, na nossa vida, por mais que a gente passe por apertos, dificuldades, situações complicadas, a gente está sempre desenvolvendo de maneira muito criativa, às vezes até em meio a aflições, essa relação com Deus, e isso acontece. Eu já falei aqui, muitas músicas que a gente ama foram escritas em momentos de muita dor. Sandra está dizendo, ele me move, me incomoda, me mostra o que quer e não quer de mim. O incômodo aí, Sandra colocou uma coisa interessante, né? Às vezes você acha que o incômodo é um problema, e se for Deus falando com você? Estou aguçando você, não quero que você ache que exista um protocolo. Estou aguçando somente você a desenvolver isso. A desenvolver isso. Não há motivos. Existem milhões de motivos para você não estar animado com muitas coisas. Mas não há motivos que isso fique claro no nosso coração. Não há motivos para eu não desenvolver o meu relacionamento com Deus. Porque, afinal, voltando ao princípio, o que me dá mais saúde emocional é ter esse tempo com Deus. A Carol está aí também. A Carol, ela pratica yoga, às vezes ela filma. Eu creio, né, vendo ela praticar, que é algo que confere um nível dela de intimidade com Deus muito grande. Assim, cada um de nós pode, a gente pode transmitir uns para os outros, não é? A beleza dessa espiritualidade que se expressa na nossa intimidade com coisas às vezes simples, que talvez outros achem que são corriqueiras, mas que são muito enriquecedoras na nossa vida. É muito bom que a gente não se esqueça que o Evangelho é algo que é para ser vivido em comunidade. Não é? Essa interação que nós estamos tendo aqui, ela é fundamental para que essa boa notícia, que é o Evangelho, ela encontre o caminho do nosso coração. E nessa interação eu aprendo com você, eu posso transmitir alguma coisa e nessa troca a gente vai crescendo. Amplie. Não é? É algo que eu sempre falo, amplie a sua intimidade com Deus. Tenha histórias. Quando a gente conhece uma pessoa há muito tempo, a gente tem piadas internas, a gente tem histórias, a gente tem marcas que a gente pode passar muitos anos e vai estar sempre voltando a essas histórias com alegria, porque é isso que marca a nossa história. Não é o tempo passar, mas é a maneira como a gente se relaciona com todas as coisas. Bom, para terminar, né, a gente tem que ter essa ligação, mesmo que a gente não sinta vontade de ter, porque há uma necessidade disso e ela tem um produto objetivo, que é a gente ter mais saúde emocional. E eu quero dizer o seguinte, instabilidade é uma coisa que não traz confiança.
Se você perceber instabilidade em alguém que presta um serviço para você, isso não traz crédito para a pessoa prestadora de serviço. Você observa uma pessoa que é estável, isso traz confiança para você. Quem é o médico com quem você quer ser operado? É o médico que tem experiência, que ele já fez muitas cirurgias bem-sucedidas. Agora, se fosse alguém que tivesse um histórico de instabilidade, isso traria fragilidade, né? Para a gente, isso passaria uma ideia insegura, de insegurança para nós. Então, para que a gente se torne credível aos olhos das pessoas e até mesmo de nós mesmos, nosso próprio respeito, a gente precisa ganhar, adquirir essa estabilidade no encontro com Deus. Esse é o grande segredo. Essa é a grande chave que precisa ser virada na nossa vida. Eu e você somos instáveis. Não adianta bancar o forte o tempo todo, nós não somos assim. Porém, a gente pode se encontrar todos os dias com alguém que transmite para nós aquilo que nós não temos condições de providenciarmos para nós mesmos. Nós temos um Deus pleno, que derrama a porção que eu preciso, a porção ausente, faltante em mim, e me dá a chance de ser fortalecido, renovado e de poder renovar e fortalecer outras pessoas. Então, não se esqueça dessa mensagem. Amanhã, de alguma forma, vocês vão viver a experiência de vocês e eu pretendo viver a minha. Nós precisamos ter uma refeição com Jesus. Não vai haver possibilidade disso não acontecer se a gente não quiser. O dia amanhã pode ser nublado, pode chover, pode fazer muito sol, pode fazer muito frio, pode fazer muito calor. Isso a gente não sabe exatamente como vai acontecer. Se o dia vai ser bom, se vai ser ruim, se vai ser fácil, se vai ser difícil. Mas eu sei que a gente pode ter um encontro com Jesus mais uma vez e isso vai trazer saúde emocional para nós. Pai, nós oramos a Ti. Apresentamos o nosso coração. Tu conheces as nossas fragilidades, as nossas instabilidades, as nossas emoções. Mas nós não estamos aqui para viver segundo o que temos, mas procuramos a Tua presença para que o Senhor supra em nós aquilo que nós não temos como autossuprir. Pai, que o Senhor nos ajude nessa caminhada, que a gente se lance aos Teus pés e diariamente a gente tenha a alegria de passar um tempo de qualidade contigo. Que a gente consiga ouvir Tua voz no meio da multidão, discernindo que é a voz do Senhor. Que o Senhor fale conosco, na nossa intuição, nos incômodos, às vezes, com os quais nós somos despertados a não fazermos ou fazermos algumas coisas. Que o Senhor nos lembre daquilo que possamos estar esquecidos. Que o Senhor fale conosco na prática do esporte, que o Senhor fale conosco na contemplação da natureza, no ônibus, no trem, no metrô, aonde a gente estiver, possamos contemplar o Senhor falando conosco e desfrutarmos assim possamos desfrutar de saúde ao nível de nossas emoções. Cobre nossas crianças e adolescentes nesse tempo difícil em que eles estão distantes presencialmente das suas escolas, que o Senhor possa levá-los a também viver essa experiência de terem um contato já novos, de viverem uma experiência de qualidade, de intimidade com o Senhor. Ó Pai, a porta do nosso coração está aberta, que o Senhor entre e ceie conosco e que nós possamos também transmitir o nosso amor e as nossas fraquezas para Ti, possamos ouvir de Ti aquilo que vai trazer força e renovo para a nossa vida. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. E que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor incomparável de Deus, o nosso eterno Pai, e que as doces consolações do Espírito Santo sejam com cada um de nós, para todo sempre. Amém. Muito obrigado pela sua conexão. Essa foi mais uma refeição nossa com o nosso Senhor Jesus. Amanhã, se Deus quiser, nesse mesmo horário, a gente vai estar aqui para mais uma refeição, para mais fortalecimento, para mais renovo da parte do Senhor na nossa vida.
Que o Senhor nos brinde, não é, com muita saúde ao nível das nossas emoções. Um beijão.